Apocalipse capítulo 4. Quero lembrar vocês que o livro do Apocalipse está organizado em 4 sessões. A primeira sessão é o capítulo 1, quando o Senhor Jesus, glorificado, convida João a profetizar. O capítulo 2, ou a sessão 2, é os capítulos 2 e 3, quando o Senhor Jesus entrega as cartas ou recomenda, pede para que ele envie a carta aos demais, as demais igrejas da Ásia. E a terceira sessão é aqui, o capítulo 4 e 5. E a quarta e última sessão vai do capítulo 6 ao capítulo 22. E o objetivo, o capítulo 4, ele aponta, essa é a terceira sessão, e ele mostra a sala do trono, o ambiente onde Deus habita, o ambiente onde Deus está. Fala de quem Deus é e onde ele está. Esse é o propósito do capítulo 4. Revelar esse ambiente de Deus. Revelar esse ambiente onde ele habita, onde ele trabalha. Então, João dá início, ele começa dizendo que viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz como que de trombeta, uma voz forte, uma voz potente, como um alarido. A ênfase do capítulo 4 é a sala ou o trono de Deus, ou melhor, a sala do trono. É onde Deus está e onde Deus governa. Esse é o aspecto do capítulo 4. O seu redor reflete sua maravilha, sua pessoa, seus sentimentos. O lugar onde Deus está revela um Deus que compartilha sua autoridade, um Deus que compartilha a sua glória, um Deus humilde que dá coroas para seres criados. As coisas ao redor do trono revelam quem Deus é. O capítulo 4 demonstra a visão da beleza de Deus, demonstra uma visão da sua majestade, da sua glória, do quão belo ele é. Semelhante, e aqui no capítulo 4 nos fala o aspecto de como Deus é, que ele é semelhante à pedra de jaspe, ou seja, vermelho com um aspecto de chamas, como aquele que é em chamas. E o escritor aos Hebreus diz que o nosso Deus é fogo consumidor, um aspecto de chamas, vermelho de fogo, como uma pedra em chamas. João também descreve que no seu trono há um arco-íris, ou como o original diz, um arco do céu ou um arco no céu. O arco-íris é um lembrete de sua aliança em seu ambiente de trabalho. Isso mesmo, é um lembrete de sua aliança com a criação. Não é uma aliança descrita nos primeiros capítulos do Gênesis, quando Deus faz uma aliança com a criação. É como eu já disse, é um lembrete em seu ambiente de trabalho, reflete o seu compromisso. Outro aspecto do capítulo 4 é que ele viu postos 24 tronos e assentados sobre eles 24 anciãos. No verso 4, mostra a beleza dos amigos, a beleza dos parceiros, e ele convida outros seres a possuir coroas diante de si como rei. Aqui revela a humildade de Deus, um rei soberano que não governa sozinho, um rei soberano que divide o governo, que divide a glória
e que tem preparado coroas para seus amigos. A sala do trono é uma sala onde Deus governa, mas também onde os seus amigos governam junto com ele, onde os seus amigos se assentam junto com eles. Outros seres são convidados a governarem, por isso suas coroas. Ele compartilha sua autoridade com esses amigos. Eles possuem roupas brancas, como já mencionamos aqui, e significa justiça, significa atos de justiça ou significa retidão. Justiça, não justiça humana, justiça divina, a justiça de ceder graça, de ajudar quem merece, mas também o pecador que não merece. As coroas falam de governo, falam de autoridade, porque o nosso Deus, ele ama a justiça. Deus é um Deus humilde que compartilha o seu governo, compartilha a sua autoridade. A glória, no verso 5, a beleza da presença de Deus no seu trono, relâmpagos, vozes, trovões, fala dos 7 espíritos, das 7 tochas. Ele está em um lugar cheio de majestade. Esse é o objetivo do capítulo 4, mostrar um lugar, mostrar o seu ambiente, e é um ambiente glorioso, cheio de majestade, de relâmpagos, de vozes, de trovões, de 7 espíritos, de tochas e de 24 governantes que lideram junto com ele. No verso 6, mostra a beleza do seu poder, o mar de vidro misturado com fogo. Os 4 seres viventes, eles revelam outro aspecto da beleza, a totalidade da criação. São cheios de olhos. E o que são esses cheios por estarem cheios de olhos? É a capacidade de admirar, perceber quem Deus é. Eles podem contemplar. É uma habilidade, a habilidade de contemplar a beleza do nosso Deus. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro semelhante a um ser humano e o quarto é semelhante a uma águia. João está tentando descrever seres espirituais com palavras humanas, por isso diz que ele é semelhante, e não que é exatamente como esses 3 aspectos. Esses 4 seres revelam facetas de Jesus nos evangelhos, por isso eles estão conectados com os evangelhos. Representam. Por que representam ou porque demonstram aspectos aos evangelhos? Porque a descrição de Jesus em cada evangelho não é simplesmente uma representação aleatória ou uma tipologia aleatória ou uma representação escolhida porque se parece, mas porque revelam aspectos ou mostram ou demonstram aspectos. O leão, representando Mateus, demonstra Jesus como um rei ou revela a característica de governo ou a revelação do reino. Marcos, representado por um novilho, e apresenta Jesus como um servo, como aquele que serve aos homens, aquele que serve seus irmãos, o servo de todos os irmãos. Lucas apresenta Jesus como um homem, um Jesus humano, um Jesus com características humanas, um Jesus frágil, um Jesus que dorme na proa, ou na popa, na proa do barco, um Jesus que recosta a cabeça no travesseiro, um Jesus que tem fome, um Jesus que tem sede. E João é apresentado como uma águia porque demonstra um Jesus profético, um Jesus que é a resposta que viria, um Jesus que aponta, que anuncia o fechamento da história. Os 4 seres revelam o poder de Deus. Está demonstrado ali na unção dos seres viventes. No capítulo 4, de 8 a 11, apontam que eles possuem 6 asas, são cheios de olhos e eles não descansam. E então aparece assim a primeira canção
No verso 8, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não significa o quanto Deus não peca, mas que ele é incomparável, santo, além de tudo, além de todos, apontando para Isaías capítulo 6, na visão que Isaías tem dos querubins, e eles cantavam uma canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles lançavam suas coroas, os 24 anciãos lançavam suas coroas, ou seja, o que isso significa? Que eles usam a própria dignidade que Deus lhes dá e devolvem para Ele, e tudo volta para Ele. Eles recebem de Deus dignidade, eles recebem de Deus autoridade, eles recebem de Deus poder, eles recebem de Deus poder de governar, um poder de ação, e eles pegam essa própria dignidade e reverenciam a Deus e reverenciam ao Senhor. Esse foi o capítulo 4 e nos veremos no capítulo 5. Deus abençoe vocês.